aí, meu povo, cheguei, tô aqui de volta. Hoje é dia 27 de dezembro, são 7h31. Já estamos saindo de Paulo Afonso, na Bahia. Acabamos de sair, estamos na estrada e agora vamos para algum lugar. Para algum lugar, vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer uma parada em Iraci, na Bahia, para almoçar, e depois em Itaberaba para descansar, para dormir, certo? E aqui está meu digníssimo, que vai hoje falar um pouquinho, espero eu, sobre o que é que tá achando dessa jornada, pelo menos até aqui. E aí, o que é que você tá achando? Essa nossa ida à capital federal Mais alto. é a primeira vez que a gente vai ao Distrito Federal. Eu particularmente já tinha muita vontade de ir a Brasília, nunca pensei em ir de carro, mas a posse de Lula foi um bom pretexto para a gente planejar, se organizar e, na verdade, eu já tinha na minha cabeça, muito antes da gente conversar, essa intenção, esse desejo de ir à posse de Lula desde 2018. Ele disse que planejava essa ida há 4 anos. Há 4 anos, quando o inominável foi eleito. Então era praticamente óbvio que ele não seria reeleito, embora tínhamos consciência da sua força. Quando eu me refiro à força, força do dinheiro e a ideologização das Forças Armadas, das polícias, e também a adesão de uma parcela significativa da população que se alinha ao fascismo. Mas porque eu tinha assim uma significativa expectativa de que o presidente Lula venceria todos os processos contra ele e poderia ser candidato, por um simples motivo: a prisão do presidente Lula a todo momento demonstrou ser uma prisão política, Extremamente política. A sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que agora entrou para a política, na verdade ele já estava na política. Ele era um juiz que agia politicamente em conluio com membros do Ministério Público, como o hoje eleito deputado também, que à época era procurador, Deltan Dallagnol. Então era óbvio, alguma evidência que seja, estou falando da prova que não tem, mas alguma evidência condenatória, tanto que ele condena Lula por ato indeterminado. E aí tudo isso, obviamente, era para trazer a direita ao poder, porque tirando o presidente Lula da disputa política, facilitaria a chegada, o retorno do PSDB ao poder. Eles não contavam que o tiro saiu na culatra com a chegada do fascismo. Ninguém imaginava que um demente completo como o Bolsonaro fosse chegar ao poder. Ninguém, eu digo isso lá em 2017, com o golpe em cima da presidenta Dilma. Agora em 2018 já começou a se desenhar, mas aquele pessoal paulista do PSDB ainda tinha alguma esperança, e com Alckmin em 2018 o PSDB afundou de vez,
teve o quê? 5 milhões de votos, 5% dos votos, enfim. Mas estava claro que esse processo não ia se sustentar. E com a chegada de Bolsonaro ao poder, que é um bufão, né, um parvo, ficou mais claro e mais nítido que era questão de tempo a vitória de Lula sobre esses processos. Aí diziam, mas ele não foi absolvido, foi descondenado. Gente, realmente ele não foi absolvido porque ele é tão culpado da Lava Jato, né? É tão culpado pelo triplex e pelo sítio de Atibaia como você que está me ouvindo aí agora é culpado por ter assassinado sua mãe. Ou seja, foi um processo fraudulento do começo ao fim. Se o processo e aí eu não estou dizendo a incompetência da jurisdição, mas é a incompetência mesmo técnica. O sujeito é uma negação, basta você observar ele falando por 5 minutos, é precário na formação, enfim. Então todos esses elementos factuais e concretos demonstravam que o presidente Lula ia vencer todos esses processos, e foi acontecendo. E uma vez o presidente Lula com seus direitos políticos recuperados, era fato que ele ia vencer essa eleição. E aí o fascismo perdeu no primeiro turno e perdeu no segundo turno de novo, né? Enfim, é isso. Estamos indo agora ao Distrito Federal conferir a posse. Voltando. Pode continuar. Vou concluir aqui a análise da pessoa desqualificada, que é Sérgio Moro. Tão desqualificado quanto o inominável, né? Ele é tão desqualificado que quando Bolsonaro ganha a eleição lá em 2018, e aí diga-se de passagem, ganha só no segundo turno, né? Porque o presidente Lula estava preso, havia todo um processo de desconstrução da figura do presidente Lula, de desqualificação, e Haddad era um candidato que, do ponto de vista eleitoral, desconhecido, né, no Brasil inteiro. A gente pode dizer assim, era um candidato fraco, né, que não tinha um grande apelo popular, né? Então, conhecia gente que dizia, olha, se for Lula o candidato, eu voto em Lula, mas se não for Lula, eu vou votar em Bolsonaro mesmo. Então, assim, por incrível que pareça, né, as pessoas das classes populares cederam àquele discurso da violência, etc., e não conheciam, né, o Haddad. Não que ele não tenha qualificação, não seja infinitamente melhor do que Bolsonaro, né? Enfim, aqueles que disseram que era uma escolha difícil entre um professor e uma pessoa que dizia que a especialidade dele era matar, era uma pura hipocrisia, né? Na verdade, não era uma escolha difícil, já tinha feito sua escolha pelo genocida, né? Mas voltando, né, ao desqualificado do Sérgio Moro, a primeira coisa que ele faz, né, quando o Bolsonaro ganha, é sentar no colo de Bolsonaro, né, como ministro da Justiça. E diga-se de passagem, né, isso evidencia a tese de que a condenação e a prisão do presidente Lula era apenas algo de natureza política. Então, a Operação Lava Jato, se na sua gênese ela teve alguma relevância para a sociedade brasileira, e diga-se de passagem, por conta da abertura e da autonomia institucional que o governo do Partido dos Trabalhadores deu ao combate à corrupção, nunca nenhum governo deu essa autonomia ao Ministério Público, à Polícia Federal, para o combate à corrupção. O primeiro e último governo que fez isso foi os governos do Partido dos Trabalhadores.
E aí é como um feitiço que vira sobre o próprio feiticeiro, porque a quantidade de pessoas alinhadas ideologicamente à direita que existem no Ministério Público, né, e fez da Operação Lava Jato uma estratégia política de autopromoção e desconstrução da figura do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, foi assim algo, né, que salta aos olhos. Colo, né, de Jair Bolsonaro. E aí, por questões outras, ele vai se colocando numa situação, se enredando, né? Antes disso vem a Vaza Jato, que foi exposta, né, as vísceras dessa operação política pelo The Intercept Brasil, com provas fartas, não é? Áudios de WhatsApp, mensagens de Telegram, desse conluio, não só entre Moro e Deltan Dallagnol, mas muitos membros do Ministério Público lá de Curitiba, assim, de forma descarada. É o maior escândalo do Poder Judiciário brasileiro. Agora, claro, né, que os bolsonaristas, os lavajatistas vão minimizar isso, né, vão fazer de conta que isso não existiu, ou então vão dizer que é justificável, né, que foi correto ser feito isso. Mas só isso já era elemento para invalidar todo o processo, mesmo que existisse prova contra Lula em relação ao triplex e ao sítio de Atibaia. Então, mesmo que houvesse prova, esses vícios do processo já invalidam o processo. Você não pode ter um membro do Ministério Público combinando sentença com o juiz. Então, além desse vício, tem a questão da competência. Agora sim, falando da competência da jurisdição, Sérgio Moro não era o juiz natural dos processos de Lula. Os processos de Lula eram para ser julgados em outro estado, porque em tese os crimes foram cometidos em outro estado. O juiz não pode escolher quem é que ele vai julgar, porque isso já invalida o processo. Porque na medida em que o juiz escolhe quem ele vai julgar, ele já tem um viés, né? Então, isso é um princípio para defender a lisura do processo, defender a imparcialidade da justiça. O tempo está muito longo o vídeo? 14 minutos já. Então, Sérgio Moro foi se enredando nessa novela, nessa situação que ele mesmo criou, porque na verdade ele queria era ser presidente, né? Queria ser candidato. E aí o resto da história vocês já devem saber, né? A candidatura dele foi uma palhaçada. Tentou ser candidato pelo Podemos, depois traiu lá o Álvaro Dias, saindo do Podemos, indo para a União Brasil, que era o antigo partido de Bolsonaro, e o antigo PFL, dois dos partidos mais corruptos da história brasileira, que virou União Brasil, né, esse megazord. Lá o Luciano Bivar não deixou Moro ser candidato a presidente. Ele tentou ser candidato a senador pelo estado de São Paulo. A Justiça Eleitoral não permitiu, pelo simples fato de que o domicílio eleitoral dele não é São Paulo.